Oi, pessoal! Sabe aquela sensação, aquele friozinho na barriga quando a gente apresenta uma proposta super bem feitinha, toda trabalhada e houve um não? Seja para vender um produto, um serviço. Nossa, quem nunca, né? Pois é, aí bate aquela dúvida: meu Deus, onde foi que eu errei? É bem comum isso, né? Com certeza. E essa pergunta é chave, sabe? Tipo, será que foi a nossa comunicação que falhou? A abordagem não, sei lá, não conectou direito? Ou será que o problema estava mais do outro lado? Alguma coisa na cabeça do cliente, uma barreira que a gente nem sacou? Exatamente, e é isso que a gente vai tentar fuçar hoje. A gente deu uma olhada nos materiais bem legais para entender essa dinâmica. Quando um cliente fala não, o peso está mais em quem vende ou na cabeça de quem está comprando? E as fontes que a gente usou são bem diversas, né? Sim, foi bem interessante. A gente viu um material que fala de vendas no geral, mas também de nichos bem específicos, tipo serviços criativos, sabe? Fotografia, filmagem, Ah, legal. é. E também logística de entrega, serviços de beleza, tipo extensão de cílios, que está super em alta, e até varejo de roupa infantil. O bacana foi ver que, mesmo com essas diferenças todas, tem uns padrões que se repetem, sabe? Sobre o porquê do não aparecer. E a nossa missão aqui hoje é essa mesmo. Tentar entender onde fica o equilíbrio dessa responsabilidade toda, tirar um pouco aquele peso, aquela coisa negativa do não e descobrir como usar essa resposta para aprender, para ajustar a rota e, claro, no final das contas, ter mais resultado positivo. Vamos investigar o que rola mesmo quando a venda não acontece. Olha, uma ideia que apareceu bastante nesses materiais e que no começo eu confesso que achei meio radical, assim, é a de encarar o não sempre pensando a responsabilidade é minha. Soa pesado, né? Por que que isso seria útil? Não é meio, sei lá, masoquista? Eu entendo essa primeira reação. Mas a ideia não é ficar se chicoteando, sabe? Se culpando para sempre. É mais uma mudança de foco, para proatividade. Quando a gente parte do princípio que algo na nossa conversa, na nossa interação, podia ter sido melhor, diferente, aí a gente traz o poder para nossa mão. Entendi. Sumir o controle do nosso lado da quadra, entende? Entendi. É sair daquela posição de, o mercado tá ruim, o cliente não entende, e pegar o volante. E pensando nisso, um dos materiais do Dan Lok fala que muito não, na verdade, nem é um não definitivo. É mais um, olha, eu ainda não entendi o valor disso aqui pra mim. E isso tem tudo a ver com essa responsabilidade na comunicação, certo? Exatamente. Se o valor não ficou claro, poxa, a responsabilidade de fazer essa comunicação ser mais eficaz é nossa. Outro ponto legal que a London School of Sales traz é ver a rejeição não como um fracasso pessoal, mas como um sinalizador, uma pista. Uma pista, como assim? Um não por causa do preço, claro, pode ser orçamento apertado, mas também pode indicar que o valor que o cliente percebeu não justificou aquele preço que a gente pediu, sabe? Ou um não por falta de confiança. Pode ser o sinal que a gente precisa mostrar mais prova social, ou talvez construir um relacionamento mais forte antes de tentar vender. São pistas para a gente ajustar a abordagem. E tem a questão super importante da qualificação, né? Que a Sandler Systems menciona. A ideia daqueles slow no's, os clientes que, na real, nunca tiveram condição de comprar. Gastar tempo com eles é um erro nosso, do processo. A gente que não filtrou direito antes. O custo disso, nossa, em tempo, em energia, é gigante. Gigante, sem dúvida. E isso leva a gente para a ideia da persistência. Mas a persistência inteligente. Aquela estatística da Sales Lion, que 60% dos clientes dizem não 4 vezes antes de dizer sim. Nossa, 4 vezes? Mas não é para sair por aí sendo chato, insistente de qualquer jeito. É um sinal de que o processo de decisão do cliente pode ser mais longo e que o nosso follow-up, o nosso acompanhamento, precisa ser estratégico. Tem que agregar valor a cada contato, não só ficar repetindo a oferta. Desistir muito cedo é um erro, claro, mas insistir sem ter uma estratégia clara também é. Então, para fechar essa parte, assumir a responsabilidade, mesmo que pareça estranho no começo, na verdade dá poder pra gente. Tira o foco de ficar culpando o cliente, o mercado e direciona para a ação. Tá, o que eu posso fazer diferente da próxima vez? É o caminho para melhorar sempre. Ok, entendi.
Se a nossa abordagem tem esse peso todo, que erros mais comuns as fontes que a gente viu apontam? Sabe, aqueles que mais levam para o não? O que geralmente dá errado do nosso lado da conversa? Olha, um dos campeões que apareceu em vários lugares é a falha em comunicar o valor de um jeito concreto, sabe? A gente cai muito na armadilha de descrever característica. Ah, o produto faz isso, tem aquilo. Ah, sim. A lista de features. Exato. E a gente não traduz isso para o cliente em benefício, em resultado claro. Tipo, o que você ganha com isso na sua vida, no seu negócio? Usar uma linguagem muito abstrata, muito técnica, como o Dan Lok fala, cria uma barreira na hora. O cliente fica pensando, legal, mas e daí? O que eu ganho com isso? É a clássica diferença, né? Vender a furadeira ou vender o furo na parede. Ou melhor, a prateleira instalada, a casa organizada. Perfeito. É exatamente essa a lógica. Outro erro muito comum é a qualificação que não foi bem feita. Como a gente falou dos slow no's da Sandler, né? Abordar gente que não tem a necessidade real, ou não tem o dinheiro, ou não é quem decide, ou simplesmente não está no momento de comprar, é queimar cartucho. Eita. Queimar energia à toa, né? Total. A energia que a gente gastou ali podia estar sendo usada num cliente com muito mais chance de fechar. A falta de um processo claro para sacar isso logo no começo é um erro bem frequente. E a falta de empatia. Aquela abordagem que parece que o vendedor está fazendo um monólogo sobre como o produto dele é incrível, sem parar para ouvir de verdade o que o cliente precisa, o que preocupa ele. E aí entra também o tal do hard sell, né? O que seria isso exatamente? Claro, o hard sell é aquela tática de venda mais, digamos, agressiva. O foco é só fechar o negócio o mais rápido possível. Muitas vezes usa pressão, ignora o que o cliente está falando, as objeções, as necessidades reais dele. É o contrário da venda consultiva que a gente busca hoje, baseada em confiança e em entender o outro. Entendi. A London School of Sales e a Investopedia falam disso. Essa abordagem até pode funcionar ali no curto prazo, em algumas situações muito específicas, mas no geral ela quebra a confiança e acaba com qualquer chance de ter um cliente fiel, um relacionamento que dure. Faz sentido. E o follow-up? Aquele momento depois que a gente manda a proposta e fica no limbo. Exato. O follow-up que não existe, ou que é feito de qualquer jeito, é outro ponto crítico. Lembra da estatística dos 60% que falam não antes do sim? Lembro, sim. Então, desistir logo no primeiro não ou ficar mandando aquele "e aí, já decidiu?" sem agregar nada de novo, é jogar fora a oportunidade. Às vezes o cliente só precisava de mais um tempo ou de uma informação específica, um empurrãozinho na direção certa, sabe? E tem também a nossa própria mentalidade e confiança, né? A de quem tá vendendo. Se a gente mesmo não tá muito seguro do valor do que a gente oferece, ou acha que o preço tá caro, isso passa pro cliente, não passa? O Dan Lok fala disso. Passa total. A confiança é quase contagiante. Se o vendedor tá ali meio hesitante, meio inseguro, o cliente pensa, ué, se nem ele tem certeza, por que eu vou ter? É batata. Vamos tentar ver isso na prática, então. Como esses erros aparecem naqueles setores que a gente analisou? Por exemplo, fotografia e filmagem. Como essa falha de comunicar valor acontece ali? Ah, é clássico. O fotógrafo que manda só uma tabela. Pacote casamento ouro, X fotos, Y horas, custa R$Z. Frio pra caramba, focado só na característica. O erro é não vender o resultado, a emoção. Olha, a gente vai eternizar a emoção do seu grande dia de um jeito único, contando a sua história com imagens que você vai querer ver para sempre. Nossa, outra pegada, né? Totalmente. Outro erro comum é só falar de preço depois de mostrar o trabalho, o portfólio e, principalmente, de ouvir o que o cliente realmente sonha para aquele registro. O valor tem que vir muito antes do preço. Faz todo sentido. E em serviços de entrega, postagens, imagino que ali a briga só por preço seja um erro bem comum. Demais. Competir só no preço é um erro estratégico enorme nesse setor. O valor agregado, tipo a segurança de que a encomenda vai chegar inteira, o suporte rápido se der algum problema, a agilidade que às vezes é crucial para o negócio do cliente, tudo isso precisa ser comunicado, ativamente. E não só falar de rastreamento XPTO. Exato.
Usar jargão de logística em vez de falar de tranquilidade, confiança para o seu cliente final é outro deslize. E muitas vezes falta mostrar prova dessa confiança. Depoimento de outros clientes, dados de performance. Olha, 99% das nossas entregas chegam no prazo. Estudo de caso. E a proposta, claro, não pode ser igual para todo mundo. Um e-commerce grande tem uma necessidade, quem está mandando um presente para a avó tem outra. E para a aplicação de cílios, como seria? É vender a técnica ou resultado? É exatamente essa a diferença. Falar só, faço aplicação de fio a fio, custa R$ 150, é muito diferente de vender a transformação. Imagina acordar pronta todo dia, economizar um tempo-pão na maquiagem e ainda se sentir mais poderosa com um olhar marcante, mas natural. Apelo forte. É. O erro é focar só na técnica, no procedimento, e não na experiência, no benefício que a cliente vai ter no dia a dia dela. Não perguntar sobre o estilo que ela gosta, não mostrar um portfólio incrível com antes e depois, são falhas bem graves nesse tipo de serviço, que é super visual. E no varejo de roupas infantis, qual o tropeço mais comum ali? Muitas vezes é responder só o preço quando alguém pergunta numa rede social, por exemplo. Perde a chance de ouro de destacar a qualidade. Olha, esse tecido é algodão egípcio, super macio, perfeito para a pele sensível do bebê. Ou design. Essa peça tem um corte especial que deixa a criança mais livre para brincar. Agregar valor na resposta, né? Isso. Outro erro é não tentar entender a necessidade por trás da pergunta. É para uma festa ou para o dia a dia na escolinha? E não usar o poder das histórias da marca, daquela coleção específica, ou mesmo depoimento de outras mães. Nossas mães amam esse conjuntinho, porque ele é lindo e dura um monte mesmo lavando toda hora. Ok, tudo isso faz muito sentido sobre a nossa parte, a nossa responsabilidade. Mas vamos ser realistas, né? Não pode ser 100% culpa nossa sempre. Pode. Mesmo que a gente faça a melhor abordagem do mundo, às vezes o cliente simplesmente vai dizer não. O que os materiais que a gente viu falam sobre os fatores que estão lá do lado do cliente? Com certeza, não é unilateral. A gente tem que olhar o outro lado também. Tem fatores importantes do cliente que pesam. Um deles é a falta de clareza ou de entendimento por parte dele, mesmo que a nossa explicação tenha sido ótima. Às vezes tem barreiras ali, cognitivas mesmo. A pessoa não consegue ver como aquilo se aplica na realidade dela, sabe? Ou barreiras emocionais, tipo um medo baseado em uma experiência ruim que ela já teve antes. O Dan Lok fala disso. A gente manda a mensagem, mas ela não é recebida ou decodificada direito lá do outro lado. Entendi. Quer dizer, a gente explicou, mas não entrou na cabeça dele da forma certa. Exato. E tem a questão da urgência, né? Às vezes a pessoa até acha legal, gosta da ideia, mas não para agora. O famoso vou pensar. Esse mesmo. A falta de urgência ou de prioridade é outro fator que decide muita coisa. O cliente entendeu o valor, achou a solução bacana, mas simplesmente não vê aquilo como prioridade naquele momento. Tem outras coisas pegando fogo na vida ou no negócio dele. Aí o depois eu vejo acaba virando um não silencioso. A nossa solução é vista como legal ter, mas não como nossa, preciso disso agora. E as restrições, que são reais mesmo. Aquelas que não dá para contornar só com conversa. Sim, essas existem e a gente tem que tentar identificar o quanto antes, lá na qualificação, idealmente. Falta de grana real naquele momento? Falta de poder para bater o martelo? Precisa do chefe aprovar, do sócio, do marido, da esposa? Ou falta da autoridade formal mesmo, para assinar o cheque? Como a London School of Sales aponta, são barreiras bem concretas que, muitas vezes, só nossa abordagem não vai conseguir derrubar. E o fator medo? Medo de dar errado, de se arrepender depois. Esse é gigante. O medo, a insegurança, ficar comparando demais, o receio de fazer a escolha errada, principalmente quando é uma compra mais cara, ou que vai ter um impacto grande. Aquela comparação que paralisa com outras opções no mercado, a pessoa percebe que o risco de tentar algo novo é maior do que o benefício que ela está vendo. Isso gera aquela coisa de, melhor esperar mais um pouco, vou pesquisar mais, que muitas vezes joga a decisão lá para frente ou para nunca. E por último, o contexto geral da vida do cliente e o timing, né? Exatamente. Às vezes o não é só fruto do momento que não é o ideal na vida ou nos negócios do cliente.
Pode ser uma crise interna na empresa dele, uma mudança pessoal grande acontecendo, outras prioridades que apareceram do nada. É o famoso agora não dá, que pode até virar um sim lá na frente se a gente mantiver o contato, mas que, naquele instante, é um não genuíno por causa de coisas de fora. Trazendo isso para os nossos exemplos, na fotografia, esse medo de errar a escolha deve ser muito forte, né? Imagina escolher o fotógrafo errado para um casamento. Não tem replay. Precisamente. O cliente pode até ver foto como, sei lá, commodity, quanto custa o clique. E aí a gente precisa educar sobre o valor da memória, da emoção. Mas o medo de contratar alguém que não entregue o que ele sonha é muito real. Por isso que prova social forte, um contrato bem claro e construir um bom relacionamento antes ajudam pra caramba a diminuir esse medo. Nas entregas, a desconfiança por causa de experiências ruins com outras transportadoras deve ser uma barreira enorme, mesmo que a nossa oferta seja ótima. Sem dúvida. Se o cliente já tomou canseira com atraso, com um produto chegando quebrado, ele vai ficar com o pé atrás com todo mundo. Para vencer essa desconfiança, precisa mais que discurso bonito. Talvez oferecer um teste, dar garantias bem claras, ser transparente no rastreio, se comunicar antes mesmo de dar problema. Ele precisa sentir que com a gente vai ser diferente. Na aplicação de cílios, a barreira pode ser achar que é luxo, que é supérfluo, ou o medo de ficar com cara de boneca muito artificial. Exato. Muita gente pode pensar, isso é frescura, e não enxergar como um investimento em autoestima, em praticidade no dia a dia. E o medo do resultado parecer falso também é super comum. Aí, mostrar muitos exemplos de resultados que ficaram naturais, personalizados para cada tipo de olho, para cada rosto, e destacar o benefício na rotina, tempo que você ganha de manhã, se sentir pronta sem esforço, ajuda a quebrar essas barreiras. E nas roupas infantis, a barreira clássica, criança perde roupa muito rápido, não vale a pena gastar tanto. Ou o medo de comprar online. Certo. O argumento do cresce rápido, a gente tem que contrapor com o valor da qualidade, do conforto, da durabilidade, que às vezes permite até passar por irmão mais novo ou doar em bom estado depois. E o medo da compra online de errar o tamanho, do tecido não ser o que esperava, exige uma política de troca e devolução super clara, fácil, sem complicação, guias de tamanho bem detalhados e um atendimento que passe total segurança. Certo. A gente explorou a nossa responsabilidade, os fatores do lado do cliente. Mas na prática, como fica esse equilíbrio? O que pesa mais no final das contas? Tem alguma proporção mágica aí? E, o mais importante, como a gente usa isso para aprender de verdade com o não? É a pergunta de 1 milhão, né? Uma proporção exata, matemática, é muito difícil de dizer. Varia demais por setor, por situação. Mas a mentalidade mais estratégica, a mais poderosa, como a gente viu, é focar naquilo que está no nosso controle, a nossa abordagem. Ah, sim. Se a gente tivesse que chutar um número só para ilustrar, talvez uns 70% das causas do não estejam ligadas de alguma forma à nossa comunicação, à nossa qualificação, ao nosso processo de vendas, e os 30% a fatores que são puramente do cliente, mais difíceis da gente influenciar direto. Mas isso não é para gerar culpa, tá? É para direcionar o foco da nossa energia para melhorar. Entendi. Não é uma regra escrita em pedra, mas um jeito de pensar estrategicamente. Já que a gente pode mexer na nossa abordagem, vamos focar nisso com tudo, porque é ali que a gente tem mais chance de mudar o resultado. De um jeito claro, que constrói confiança, que qualifica direitinho, que é empática, ela tem o poder de neutralizar ou pelo menos contornar muitas das barreiras que estariam lá do lado do cliente. Ela pode educar sobre valor, diminuir a sensação de risco, criar uma urgência que faça sentido. Por isso que pensar a responsabilidade é minha acaba impulsionando a ação certa. E como a gente transforma essa mentalidade em ações práticas para aprender com o não? Quais seriam os passos? Olha, o primeiro passo que uma das fontes sugeriu e eu achei bem legal é a reflexão rápida e focada. Aqueles 15 segundos logo depois do não, para pensar, o que eu poderia ter feito diferente nessa conversa específica? Isso evita ficar remoendo a rejeição e já direciona para a próxima tentativa com um pequeno ajuste. Gosto disso, direto ao ponto. Depois, imagino, vem reforçar a qualificação, né? Sem dúvida nenhuma. Qualificar melhor e mais cedo. Confirmar se tem necessidade, se tem orçamento, quem decide, qual o timing, o famoso bunch ou algo parecido,
antes de gastar um tempão montando uma proposta super detalhada. Isso já evita um monte de não que estava cantado, sabe? E ajustar a comunicação de valor, sempre. Fundamental. Estar sempre refinando o jeito de apresentar os benefícios, os resultados, a transformação que a gente oferece. Usar mais história, exemplo concreto, metáfora. E, muito importante, checar se o cliente está entendendo ao longo da conversa. Perguntar mesmo, isso faz sentido para você? Como você acha que isso ajudaria naquele desafio X que você comentou? E sobre a urgência? Como a gente cria isso sem parecer desesperado para vender? Tem que criar uma urgência real que seja baseada nas consequências de não agir. O que o cliente perde ou deixa de ganhar se adiar a decisão. Qual é o custo de ficar parado? Isso tem que estar ligado ao problema que ele quer resolver, não a uma promoção que a gente inventou do nada. As fontes também falam bastante de mentalidade de aprendizado, né? Sim, cultivar ativamente uma mentalidade de aprendizado contínuo. Isso envolve, por exemplo, pedir feedback de um jeito estratégico e elegante quando uma venda não vai para frente. Algo tipo, olha, só para poder melhorar aqui do meu lado, você poderia me dizer o que mais pesou para você decidir não seguir agora? Coletar dados, entender onde as conversas costumam esfriar, é tratar cada não como um dado para otimizar o processo todo. E, por fim, a resiliência. O não dói, não tem jeito, como lidar. Desenvolver a resiliência emocional é chave. Tem material bom sobre isso, tipo Top Secret, Sales Gravy. É entender na cabeça e no coração que o não faz parte do jogo. Não é uma rejeição a você como pessoa. É treinar a mente para processar aquilo rápido, tirar a lição e partir para a próxima oportunidade com a mesma energia, a mesma confiança. É um músculo que a gente desenvolve com a prática. E como um profissional de fotografia, por exemplo, poderia usar essas táticas para aprender? Ele poderia, depois de ouvir um não, parar e pensar. Será que eu mostrei o portfólio antes de falar o preço? Será que eu contei histórias de outros casais durante a conversa? Usei os depoimentos de um jeito legal? Poderia testar jeitos diferentes de fazer follow-up, em vez de só cobrar, e aí mandar um link com dicas de organização de casamento ou uma foto nova inspiradora do trabalho dele. E na logística, que é um serviço mais B2B e muitas vezes mais racional. Para ver como o aprendizado pode vir de analisar se a proposta foi realmente personalizada para as dores daquele cliente específico, se era um e-commerce e uma indústria, ou se foi muito genérica. Se os dados que mostram a credibilidade, tipo percentual de entrega no prazo, foram apresentados de um jeito que convence. Talvez oferecer um envio de teste com desconto para quebrar a barreira da desconfiança seja um aprendizado de um não anterior que veio por falta de confiança. E o follow-up pode incluir mandar um conteúdo útil sobre otimização logística ou sobre tendências do mercado daquele cliente. Para aplicação de cílios, o que seria um aprendizado tático? Seria analisar o seu portfólio visual, as fotos, os vídeos de antes e depois, está impecável e se foi bem usado na conversa. Se os diferenciais da técnica, dos produtos usados, foram bem comunicados em comparação com a concorrência. Usar ativamente print de mensagem de cliente feliz como prova social, testar criar programas de manutenção para gerar recorrência e diminuir o peso da decisão inicial. E um pós-atendimento super cuidadoso pode trazer um monte de ideia boa para abordar as próximas clientes. E para fechar, roupas infantis. O aprendizado pode estar em usar mais storytelling na comunicação. Essa coleção foi pensada para as crianças que amam explorar o mundo. Em treinar a equipe para ter um atendimento mais consultivo, ajudar a montar look e sugerir peça que combina. Em deixar a política de troca online muito clara e fácil, e em fazer um follow-up mais humano, mais personalizado. Oi, fulana, chegaram umas novidades lindas no tamanho do João. Achei que você ia gostar. Então, resumindo tudo isso que a gente conversou, a grande lição parece ser que o não em si, ele não é o problema, ele faz parte, é uma constante no mundo das vendas. O que define o sucesso mesmo a longo prazo é a nossa reação a ele. É por aí. Exatamente. É a capacidade de não levar para o lado pessoal, sabe? De assumir a responsabilidade pela nossa parte no processo. De focar quase que obsessivamente em comunicar o valor de um jeito claro, empático e de construir uma conexão de verdade com quem está do outro lado. Quando a gente faz isso, o não perde aquele poder de paralisar a gente e vira tipo uma bússola.
uma bússola que aponta onde a gente precisa ajustar a rota, melhorar a comunicação, entender melhor o cliente. Perfeito. E talvez um pensamento final, para quem está ouvindo a gente refletir um pouco, seja esse. E se cada não fosse encarado não como um fracasso, mas como um dado valioso? Uma informação que, se a gente analisar com calma, mostra o caminho mais provável para o próximo sim. A habilidade de decodificar esses nãos, aprender com eles e adaptar a abordagem o tempo todo é, talvez, o verdadeiro motor do sucesso em vendas. Não importa a área, é um jogo de melhoria constante. Excelente reflexão. E olha, para os negócios que sentem que precisam de uma ajuda mais estruturada para refinar justamente essa abordagem, essa comunicação de valor e para fortalecer essa mentalidade de aprendizado e resiliência em vendas, a mentoria Marketing para Negócios oferece essa orientação personalizada. Quem quiser saber mais, o contato é pelo WhatsApp 17 99 709 0062. Fique aí a dica para quem quer transformar mais nãos em sims de um jeito consistente.